Fernanda Manhota, pela primeira vez, Edmundo Gonçalves adotando esta expressão como presidente eleito, falando diretamente ele, querendo ser reconhecido como o vencedor dessas eleições. O que isso pode ter de semelhanças e diferenças para usar um dos pontos que Maduro sempre tem usado nos discursos, que é chamar Edmundo Gonçalves de Juan Guaidó 2.0, Guaidó que se autoproclamou também presidente e chegou a ser reconhecido por alguns países. Na época, inclusive, o governo de Jair Bolsonaro aqui no Brasil tratava Guaidó como presidente da Venezuela e não Nicolás Maduro. Pois é, Yuri, existem semelhanças, né? Acho que a mais óbvia delas é o fato de que a gente tem presidentes em paralelo, né, se autoproclamando os representantes legítimos, e isso inevitavelmente cria esse paralelo possível, portanto, razoável que se possa interpretar dessa maneira, e é inevitável que as pessoas tenham essa referência em mente. Agora, também existem diferenças importantes, né? Em primeiro lugar, acho que a diferença mais gritante é aquela de onde deriva a legitimação dessa declaração. Naquele momento em que Guaidó, né, se autoproclamou o presidente efetivo, o legítimo que deveria ser reconhecido, ele tinha o apoio de um parlamento muito específico, cuja configuração privilegiava a oposição naquela época. Então, ele teve, institucionalmente falando, um grupo consolidado no poder que validou, digamos assim, essa proclamação. Nesse momento, o que a gente tem é o regime obtendo e mantendo o controle muito mais estreito dos poderes, né? Então, é bastante improvável que a Assembleia Legislativa da Venezuela, né, o Congresso da Venezuela, valide essa decisão, já que agora os maduristas e esses grupos aliados ao Maduro estão no poder nesse campo. Além disso, havia, como você acabou de lembrar, também uma certa onda, digamos, conservadora na América Latina, que favoreceu o reconhecimento imediato de Guaidó. A gente teve o chamado Grupo de Lima, né, que falava muito sobre a Venezuela e que reunia uma série de países que naquele momento estavam mais à direita, como você citou o caso do Brasil, que tinham interesse em reforçar essa plataforma. Não só o Brasil, como vários países latino-americanos, né, do Sul, da América Central e também dos Estados Unidos. Agora, a situação é um pouco diferente. A gente tem uma América Latina muito mais fragmentada. A gente ainda tem alguns representantes mais à direita ou que estão propensos a agir de maneira mais dura em relação à Venezuela e devem, na rabeira, assim como os Estados Unidos, reconhecer essa manifestação do González, né? Então, provavelmente Peru, provavelmente Argentina devem ir nessa linha, já é algo esperado, mas a gente não vai ter a mesma quantidade de países validando essa decisão. E do ponto de vista internacional, a gente tem um dilema que já foi criado na época do Guaidó e que continua valendo agora, que é como lidar com o fato de que a gente tem o mesmo país que reivindica duas lideranças diferentes. Isso, na prática, enfraquece muito a Venezuela. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um único exemplo para não cansar quem está nos assistindo. Olhem que situação mais esquisita que ficou instaurada na OEA. Não sei se vocês sabem, mas a OEA, em tese, não tem mais a Venezuela, porque a Venezuela pediu a saída, né, da OEA lá alguns anos atrás, inclusive, por entender que a OEA estava prejudicando a Venezuela, estava agindo sob interesses americanos, né? Houve a denúncia do tratado da OEA pelo Maduro e a solicitação de retirada. Então, em tese, perante a OEA, a Venezuela se retirou, não faz mais parte. Mas se a gente for lá ver as sessões em que a OEA se reúne, existe lá uma cadeira vazia com uma bandeirinha da Venezuela que permanece válida. E por que é válida? Porque nesse interregno, no período em que Guaidó se autoproclamou presidente, ele então, como representante da Venezuela, foi reconhecido por Almagro, né, o secretário-geral da OEA que a gente comentava há pouco, e, portanto, indicou um representante para a OEA. Só que quando o Guaidó perdeu o poder, perdeu o apoio, e esse representante já não tinha quem mais reportar, ele, obviamente, perdeu o sentido. Então, hoje, a gente tem a Venezuela linha representada
por um ninguém, que reporta ninguém, mas que Uhum, conta no quórum, que está se endividando porque deveria pagar cotas da OEA. E isso vai criando uma distopia institucional. uhum. Então, muitos problemas no horizonte, Yuri.